Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Liga Portuguesa de Ambulâncias, sejam bem-vindos a esta comissão. As palavras que nos trouxeram foram palavras que nos deixaram bastante preocupados e este tema do transporte de doentes é um tema que o Partido Chega tem-se já dirigido várias vezes, nomeadamente até logo quando tomámos posse nesta legislatura. Tivemos bastantes embates ainda com a Ministra Marta Temido sobre o pagamento a haver dos transportes os valores que eram pagos e, portanto, essa correção à altura foi também feita com um grande contributo do Partido Chega. Mas, de facto, as palavras que nos trazem aqui hoje têm que nos preocupar, porque os senhores representam 95 operadores, esses 95 operadores dão emprego a mais de 2.500 pessoas e essas 2.500 pessoas transportam milhares e milhares de portugueses que estão doentes, que precisam de ir ao médico, que precisam voltar às suas casas. E nós temos que perceber, e eu sendo autarca em Santarém sei bem o que é que acontece nos nossos territórios por Portugal inteiro, temos que perceber que nós temos uma população cada vez mais idosa, uma população cada vez mais doente, uma população cada vez mais pobre e sem meios de transporte próprio e que, portanto, que precisa muitas vezes de um transporte para doentes por uma coisa tão simples como ir a uma consulta de especialidade. E, portanto, estes 95 operadores que os senhores representam e que vêm aqui trazer a voz hoje são para nós um sistema, são para nós uma parte essencial do sistema de saúde em Portugal, porque o sistema de saúde em Portugal, que deve também apoiar-se não só nos transportes públicos, mas também nos transportes privados e concessionados, não funciona se de hoje para amanhã os vossos associados, os 95 operadores, decidirem entregar as chaves dos transportes, porque pura e simplesmente o SNS colapsa. E se o SNS colapsa, quem fica com os doentes em casa são as famílias e quem fica com a saúde degradada são os portugueses. Portanto, este prejuízo que está a existir para os portugueses neste momento tem que acabar. Esta reivindicação que vocês trazem aqui de poder aceder de uma forma igualitária ao transporte de doentes, à plataforma digital e ao mercado cujo principal cliente é, obviamente, o Estado, tem toda a nossa solidariedade e iremos acompanhar-vos nessa reivindicação. Queria deixar algumas perguntas mais próprias, que é se o Estado é o grande cliente, porque é que o Estado não torna esse serviço mais eficiente? Ou seja, se existem mais operadores no país, se esses operadores estão licenciados e se há uma rede nacional de operadores, porque é que o Estado continua, ou porque é que os senhores acham que o Estado continua a dar prioridade a alguns prestadores de serviço, nomeadamente, eu tirei das vossas palavras, mas gostava que me confirmassem que são as associações humanitárias de bombeiros. Porque é que o Estado, porque é que o poder político em Portugal privilegia as associações humanitárias de bombeiros? Nada contra, aliás, o Partido Chega é um dos grandes defensores dos bombeiros em Portugal, tanto dos bombeiros voluntários como dos bombeiros municipais e sapadores, mas porque é que o Estado tem este interesse de beneficiar estas associações em detrimento dos operadores públicos? Qual é a vossa leitura sobre esta injustiça que existe em Portugal? Depois, relativamente aos valores das portagens, também gostava que sublinhassem um pouco mais também essa injustiça, porque é que nem todos os operadores beneficiam da isenção de portagens, o que à partida faz com que o serviço fique absolutamente desigual, e também nas circulares normativas do INEM. Nós sabemos que o INEM tem que fazer as inspeções das ambulâncias. Essas inspeções, nós já recebemos aqui várias denúncias dizendo que essas inspeções são marcadas com muito atraso, que não há resposta efetiva para o mercado das inspeções a serem havidas, ao contrário do que acontece com as ambulâncias das entidades públicas, que são muitas vezes inspecionadas em lotes de 20, 30, 40 e são inspecionadas muitas vezes ao domingo e de formas que nós vamos ver as horas em que são inspecionadas e é humanamente impossível inspecionar tantos carros em tão poucas horas num só dia, mas passando isso à frente, qual é a dificuldade que vocês sentem perante o INEM, não só nas imposições que são colocadas aos operadores privados, como também no acesso à certificação
e aos agendamentos. Relativamente ao início da minha intervenção, falando sobre o pagamento, os senhores não falaram nesse assunto, mas eu presumo que o pagamento dos quilómetros e dos serviços que são prestados seja também algo que vos preocupa. E em julho deste ano, com atraso enorme e também com reivindicações não só da vossa Liga, como também da Liga Portuguesa de Bombeiros, o Ministério da Saúde aumentou o valor máximo a pagar pelo SNS para os quilómetros. Foi um despacho publicado no dia 21 de julho, que aumentou a denominada taxa de saída, que era aplicada a partir dos 15 km, mas nós estamos a falar de um valor fixo de distâncias mais curtas e, portanto, as taxas de saída passaram a ser alteradas. Eu gostava de vos perguntar se, face ao enorme aumento dos custos de transporte, nomeadamente o custo dos combustíveis, se este valor ainda está aceitável ou se já temos que, para o próximo Orçamento de Estado, e esta Assembleia da República vai brevemente entrar em discussão do Orçamento de Estado, se devemos já pensar num outro valor para o próximo Orçamento de Estado e qual seria o valor que nos iriam propor. Muito obrigado.